Fala, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse podcast, mas independente do horário, se prepara, porque esse capítulo, esse episódio vai ser incrível. A gente vai falar sobre construção de riqueza, alavancagem patrimonial. E o objetivo do podcast Tesouros Escondidos é compartilhar com vocês conteúdo com pessoas que são autoridade no que fazem. E hoje eu vou trazer um cara aqui que é pai de 2 filhas, a Johanna e a Heloísa, casado com uma senhora, Gilcilene, há 20 anos ele é casado, é empresário há mais de 15 anos em Brasília, nós já fizemos várias operações juntos, no ramo que ele atua, que eu vou falar já já qual que é. Mas assim, além de tudo isso, o cara é um homem com princípio, homem de Deus. Quero apresentar para vocês meu amigo Jário Lopes. Uau, Fala, irmão. Beleza? Aí então, sim, hein? obrigado. Apresentação, hein, cara? Eita! Que isso, hein? Aumentou o meu nível de responsabilidade. Eu acho que eu vou escrever um livro, entendeu? Para Você- falar do seu nome, falar das suas histórias. Deixa eu te falar uma coisa, Jairão. Cara, o Jairo é especialista no mercado de consórcio. Como é que começa a sua história, amigo? De onde você vem? Como você venceu tudo isso? Que sua história é incrível, cara. Você saiu do meio dos improváveis, eu sei, e se tornou um gigante no que você faz hoje. Então me fala, de onde você saiu? Como você chegou até aqui? Então, profissionalmente eu saí de um balcão do açougue ali, né, em Taguatinga, em 2008. Estava ali atendendo um cliente e aí ele observava, né, algumas habilidades e uma delas foi a respeito da área da venda. E o nome desse cliente era seu Belmar. Ele era gerente do Banco Pan-Americano. Na época eu ganhava ali, eu trabalhava como açougueiro, tinha um salário ali de um salário e meio, né? E aí ele deixou o cartão e falou que quando eu quisesse trabalhar com ele, era para mim procurá-lo. E aí um determinado dia, em junho de 2008, eu procurei, fui fazer uma entrevista, cheguei lá no Banco Pan-Americano e aí ele me contratou. Já na entrevista, ele já me colocou lá, Rochelle, lembro o nome dela até hoje. Me colocou, ó, aqui você vai receber 10 salários mínimos, Caramba, uau. então, Tu recebia um? um salário, mas por causa do atendimento, né, eles Por causa do focavam atendimento. bastante no atendimento. Então, como eu atendia ele buscava essas joias aí, né, no mercado. Cara, você sabe que eu aprendi uma coisa, você falando, me vê esse insight aqui, ó. Toda oportunidade carrega um cartão de visita. É mesmo? Pega essa. Toda oportunidade carrega um cartão de visita. Nosso problema é que a gente não se conecta com a oportunidade. Pessoas não são plataformas, você não pisa nelas para subir. Você se conecta a elas e elas abrem porta. Olha que interessante. Você, Foi. né, quantas vezes eu já fui num açougue, por exemplo, Gerão, e o açougueiro nem fala, cara, com você, cara. Você quer o quê? Não, Entendeu? não Você tinha- quer 1 quilo de quê? Patinho? Quer carne moída? Não, carne moída não. Entendeu? Então o cara meio que ele não deixa a coisa fluir. E pelo visto você se conectou porque você é esse cara, né? Que servia Isso. o cara, falava Eu- com ele. Ô, seu fulano, como é o nome dele? Belmar? Belmar, hoje. Rapaz, olha que interessante. Grava essa frase. Toda oportunidade carrega um cartão de visita. Fica atento, viu? E aí? Aí tu foi e foi promovido em 10x, irmão. 10x, na mudança, nessa transição do açougue para o mercado financeiro, né? E aí iniciei esse tempo no Banco Pan-Americano. Tu fazia o que lá no banco? No banco eu vendia consórcio. Tá explicado essa parte da história, eu não sabia não. Sim, então eu iniciei no consórcio no Banco Pan-Americano, lá em 2008. E aí de 2008 para 2009, mercado imobiliário, né, naquele boom, aqui em Brasília, foi quando o Fredson, que era meu gerente, né, transitou também para o mercado imobiliário. E aí ele já me convidou, ó, já, o mercado imobiliário agora tem aí rendas variáveis, né, não é mais apenas o salário fixo e tal. E isso foi me atraindo. E aí eu consegui já tinha conquistado algumas coisas dentro desse ano, e aí eu segui ele para ser corretor de imóveis. De 2009 a 2015 atuei como corretor de imóveis, né, e trabalhando também com consórcio. Porém, quando foi em dezembro de 2015, senti um chamado muito forte para atuar, né, transitar a atividade principal da empresa, né, que até então era a corretagem em si, para o crédito imobiliário. E aí foi quando, em março de 2016, eu criei o Grupo Capital. Uau.
Então o Grupo Capital tem 10 anos de criação Já tem. hoje. Hoje. Que incrível, cara, que incrível. 2026 agora, né, fazer Isso, 10 anos de 10 criação do Grupo de Capital. criação. O CNPJ foi gerado no dia 3 de março de 2016. Mas então tem que ter festa esse ano, né, É. irmão? 10 anos tem que ter 10 festa, anos. cara. A empresa, 10 anos é um ciclo que Isso. poucas empresas chegam. Não sei se você Isso. sabe disso. Mas em média, né, mais de 80% das empresas do país fecham antes de 5 anos. Isso. Então, assim, tu já chegar em 10 anos é como se tu estivesse no meio das 5% já. Isso mesmo. É incrível, muito bom, cara. Ô, Jarão, você concorda que as pessoas não tinham convicção de como funcionava a ferramenta de consórcio? Para muitas pessoas era uma forma de guardar dinheiro. Para outras era uma forma de comprar um bem financiado. Isso. Mas o consórcio, ele está evoluindo, né, cara? E hoje, o que que representa o consórcio no seu ponto de vista? Então, quando você fala muitas pessoas, inclusive eu vou um pouco além. O consórcio, para mim, ele não foi ensinado conforme realmente deveria ter sido. Então, na época, a gente vendia o consórcio para a pessoa adquirir um bem ali, como você bem colocou. Porém, de 2016 para cá, quando eu comecei a buscar mais informações a respeito do consórcio, o que era uma carta contemplada, como gerar uma carta contemplada, né, buscar ali analisar grupos, analisar administradoras, tudo isso me fez também entender que o mercado de consórcio ele não era apenas para adquirir bens. Então, hoje a gente sabe que tem alavancagem patrimonial, financeira, dá para obter rendimentos do valor da carta de crédito, né? Uma vez a carta contemplada ou não contemplada. Só que em 2016 eu busquei para vender mais imóveis. A minha intenção inicial era como que eu, ao invés de eu vender 12 imóveis por ano, como que eu poderia vender 80, assim como aconteceu em 2016, Sim. através da ferramenta. Então, até então, eu me alegrava quando um cliente, né, vinha comprar um imóvel à vista. Então, em 2016, com a ferramenta, o cliente que poderia comprar um imóvel à vista, ele compraria 3 através da ferramenta do consórcio. E aí, Sim. né, usando ali 30% para entrar como lance ou comprar uma carta contemplada, e aí, como corretor de imóveis, eu consegui obter outros resultados. Consequentemente, os clientes também. Né? Legal. De 2016 para cá, nós tivemos outras áreas de profissionais, outros profissionais que começaram a descobrir o consórcio. Não foi apenas os corretores de imóveis ou os vendedores de consórcio. Principalmente da pandemia para até hoje, uma frente que eu entendi e eu identifiquei que começaram a se especializar muito em consórcio, porque eles inclusive estavam precisando dar uma resposta para os clientes, são as empresas, as corretoras de valores, né? As corretoras de os investimentos, entendeu? Por exemplo, a XP, ela Sim, eu já vi descobriu até isso. anúncio da XP aí. Acho que eles aprenderam com alguém. A XP aprendeu com alguém. A XP, o banco BTG, o próprio BRB, então assim, um banco regional, mas que não tinha uma administradora de consórcio. Então agora já tem 2 anos que o BRB vende consórcio diretamente. Então, se você for observar, a própria XP ela tem aí mais de 160 escritórios, até onde eu sei, a nível Brasil. E todos esses escritórios hoje oferecem um consórcio. Então, hoje, para quem tem investimentos, começou a entender que dá para ganhar dinheiro com o consórcio. Sim, sim. Cara, e assim, nós estamos num tempo, teoricamente, um tempo de crise, né? Isso. Por que que o consórcio está crescendo nesse tempo de crise? O custo do dinheiro, né? Hoje, se você vai... para quem não tem conhecimento do que é uma taxa de administração, é mais ou menos assim, você hoje, para comprar um imóvel financiado, o cliente vai pagar ali 12 a 14% de juros ao ano. Mas a Caixa, dentro da própria Caixa Econômica, que gosta de trabalhar com a Caixa, porque é o nosso banco o banco mais seguro, né? O Banco Itaú, nós temos taxa de administração de 12% para cada 15 anos. Então fica abaixo de 1% ao ano. Então, para quem tem o conhecimento e consegue analisar e chegar até esses números, vai identificar o quê? Por qual motivo que eu vou deixar de pagar 1% ao ano para pagar 12%?
entendeu? Então foi a conta simples, né? Matemática financeira, não é argumento do Jário, do Filipão ou de um outro vendedor, é matemática financeira. Já está mais do que provado que o consórcio hoje, Custo financeiro é muito custo financeiro é muito melhor. E em contrapartida, a crise também elevou muito a Selic, né? Então, Exatamente. o custo financeiro do capital do cara está muito elevado. Exatamente. Se ele tiver 1 milhão hoje aplicado num banco, ele tem 15% de rendimento no ano. Isso. E se ele tiver um consórcio, ele paga 15% de juros em 15 anos. Em 15 anos. Olha que loucura. Então, a valorização do imóvel, o imóvel que eu compro, que você me vendeu, né, em 2023. Quem te vendeu? Você. Gente, o pessoal vai achar que isso aqui é um complô, mas não é não. Entendeu? É porque a gente tá aqui para atender os amigos, né? O Filipão, ele é bem estratégico, né? Porque ele sabia que eu vim da roça, o Padre Bernardo, então lá tem a gente gosta de olhar um pato pela manhã, né? Uma capivara no mato, então eu sempre ia para o parque em Águas Claras e aí ele conseguiu identificar que seria interessante eu morar num apartamento virado para o parque com entrada e saída. Virado do parque, não. Com a vista mais bonita do parque, meu camarada. Não tem outra vista igual aquela não, cara. Tem não, é assim. Já visitei vários empreendimentos ali. A vista do teu apartamento é privilegiada. Então ele conseguiu identificar e aí ele me despertou. Não tinha um sonho, talvez, né? Nem imaginava que eu teria como Pra você ver, né? comprar aquele imóvel também. Vamos aproveitar essa sacada aqui e já ensinar um negócio pros corretores. Olha o que eu via. Todo dia de manhã, 5 horas da manhã, o Jairo pegava e postava fazendo uma caminhada no parque, filmando as capivaras e alimentando, jogando coisa pros patos lá, né? Não é nem alimento que não pode não, jogando coisa que pode mesmo. Pode sim. E aí o Jairo tá lá alimentando os patos e já olhando as capivaras. Eu falei, cara, esse cara gosta do parque. Meu irmão, tu gosta do parque, né? Gosta. Já pensou em morar em frente ao parque? Rapaz, demais. Mas, né, tu nem tava na cabeça de comprar o imóvel, né? Não, Porque a venda nem sempre ela precisa estar dentro do cliente, você pode criar. pode sim. O verdadeiro vendedor, ele não sofre venda, ele cria venda, entendeu? E aí eu peguei e falei, cara, vamos lá pra você dar uma olhada no apartamento, sem compromisso. Lembra dessa história? Lembro. Meu irmão, quando esse homem entrou no apartamento, gente, o olhinho dele brilhava assim, ó. Com o quê? A vista do parque. E detalhe, o prédio tem uma saída pro parque ainda por cima. Então, aquele rolê que tinha que pegar o carro, tinha que vir, tinha que parar no parque, descer, não sei o que, fazer. Não, agora você vai sair direto no parque, já vai encontrar direto com as capivaras. E com os patos logo de manhã. Os patos logo de Cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu vou ver um negócio ali no banco. Rapaz, e criou uma forma de comprar, né, estratégica, né? Isso. Já não, afinal de contas, você é o cara da estratégia financeira Da de aquisição de estratégia. imóvel, né? Exatamente. Ele comprou esse imóvel, minha cliente na época ficou super realizada, né? Foi uma indicação, inclusive, de outro casal, porque já era uma sucessão de negócios que vinha acontecendo ali. E, cara, acho que você comprou, até brinco. Quer vender o apartamento hoje? Não. Hã? Não, Vou já- mandar o vídeo pra Gessilene. Não, jamais. Sabe por quê? Já teve. Não foi uma venda sofrida, foi uma venda criada. Então aprende isso, cara. Aprende isso. E o consórcio também. Tem muita gente que sofre venda de consórcio. O Exatamente. cliente chega e fala, tô procurando um consórcio no meu... não, compra comigo, então. Mas o cara aprendendo a criar a venda do consórcio, né, entendendo a mentalidade de riqueza, né, que é diferente da mentalidade de consumo, vou falar assim. Consórcio é mentalidade de riqueza ou de consumo? Depende, né? Se for, por exemplo, para alguém que ainda não entendeu o consórcio, vai usá-lo como consumo. Quem busca, quem já adquiriu um conhecimento mais elevado, vai sim utilizá-lo como ferramenta para riqueza. Porque Alcançar riqueza, o consórcio educa. Educa, filho. Hoje, por exemplo, a minha filha vai fazer em março do ano que vem 18 anos. Eu já estou trabalhando essa consciência nela, né, de contratar um consórcio. Ó, gera alguma coisa aí, uma renda, né, no marketing, por exemplo, já está estudando, para você contratar um consórcio. Por quê? Porque daqui 5 anos essa cota contemplada vai te gerar Y. E estou colocando para 5 anos, porque na nossa mentalidade hoje, né, a mentalidade brasileira é o quê? Algo para consumo, é algo urgente. Não. Vamos voltar em 2019. Se eu tivesse começado com um consórcio lá, porque eu fiquei uns 7 anos meio que parado,
né? Então, o apartamento que você me vendeu em 2023 É verdade, você estava falando disso. poderia ter comprado lá em 2015. Quanto que era ele em 2015? 2015, 2009, 240 mil. 2009, o apartamento valia 240 mil. Isso. Você Então, comprou em 2000 e... 23. Pode falar por quanto comprou? 1.360.000, né? Meu Deus. Ainda tem gente que duvida do mercado imobiliário, amigo. E 2009... Você comprou quando? 2023. 10... 2020... 2019 fez 10. 20, 21, 22, 23. 24 anos... Não, 14 anos depois 14 só. anos depois. Caramba, meu irmão. Tá lá na certidão de ônus, né? Agora, o mais importante não é nem a dona Francisca, né? Eu até apresento, já conversamos. Ela comprou um imóvel na época, lá em 2009, pagou à vista, né? Para a construtora os 240 mil. Em 2023, ela saiu com 1.360.000. Até aí tá tudo bem. Porém, se o corretor de imóveis em 2009 tivesse a experiência ou conhecimento que nós estamos compartilhando hoje, ele poderia ter vendido 3 imóveis para a dona Francisca com os mesmos 240 mil reais. Eita. E ela teria saído em 2023 com 4,5 milhões de patrimônio. É verdade, cara. É verdade. Por quê? Agora, através do consórcio ou da carta já contemplada, existe a possibilidade de você contemplar uma cota com 30% de lance, com 40%, com 20%, né? Então, São estratégias, né? Para cada cliente uma estratégia. Exatamente. Né? Então, olha o que esse corretor deixou de ganhar, vamos pensar, de número de resultados, porque ele só vendeu um imóvel. Olha o que aconteceu com essa família, Dona Francisca e o seu Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de um estrategista, né? Muitas vezes é o que falta, né? E o legal desse modelo nosso que a gente faz de consórcio, eu tive aqui com a Raquel aqui no podcast, né? A Raquel é uma grande referência do mercado financeiro. Sim. E ela foi entender que não era só sobre vender uma carta de consórcio, era sobre montar uma estratégia que ia desde do melhor modelo financeiro até a melhor aquisição imobiliária, ao desenvolvimento de um projeto futuro e a rentabilidade que esse projeto, de um modo macro, né, pode gerar para a família. Exatamente. Porque no final das contas, é igual você falou, cara, eles com 250 mil fizeram 1.300.000, eles poderiam ter feito 4,5 milhões. A riqueza é medida em patrimônio líquido, né? Então, se eles tivessem 4,5 milhões imóvel, cara, surreal. Vou nem falar de quanto que eles deixaram de receber de aluguéis durante esses 16 anos, de mais 2 imóveis. E aí dá para fazer a conta também, porque daria para ter transformado. Por que eu te falo que é mais... com a nossa estratégia aponta para uma linha mais de investimentos do que até mesmo de consumista, né? Sim. Eu digo que dentro das nossas estratégias, até o especulador, ele consegue obter resultados superiores ao que ele busca no mercado. Especuladores são aqueles, né, que buscam aí os rendimentos acima, né, do que o mercado oferece. Então, dentro do consórcio a gente consegue, porque como é que eu consigo transformar 240 mil reais em 5 milhões de patrimônio em 14 anos? Simples. Através da nossa estratégia. Aí, é claro, vai precisar saber analisar grupos, saber analisar administradoras, porque também não tem, não é uma cota de consórcio em qualquer administradora que vai gerar uma contemplação rápida, né? Por exemplo, hoje a Caixa, dentro da Caixa, como correspondente, nós conseguimos, né, identificar e analisar a média de lance dos últimos meses, dos 6 últimos meses, do último ano. Então, já vou até colocar isso porque pode ser que algum hater aí venha falar que a gente não consegue contemplar algumas cotas com 10, 20, 30%, né? Mas é bem simples, até para não ficar na minha palavra ou na sua apenas, a gente consegue apresentar isso no próprio sistema, porque hoje quem correspondente master ou diamante dentro da Caixa tem acesso a essas informações. Sim. Não todos, mas, né? Mas o cara, se você tiver dúvida sobre consórcio, você tem que entrar em contato com a gente no privado, tá? Clica aí no meu link do Instagram, me chama, vamos marcar um bate-papo.
Eu acho que tem muita coisa que talvez por entender a ferramenta da forma errada, a gente deixa de viver, né? Eu, por exemplo, fui ensinado a montar uma empresa, casar, fazer uns meninos, comprar uma casa financiada pela Caixa e pagar em 360 meses. Depois, quando você quitasse ela, você ia ser feliz, você ia ter pelo menos uma casa para morar, né? E com o consórcio eu já enxerguei uma possibilidade de alavancagem patrimonial, de multiplicação de renda, né? De muitas outras coisas. Por exemplo, o consórcio hoje, para mim, dentro da estratégia imobiliária, ele é a possibilidade do cara adquirir um imóvel de luxo sem os juros que ele teria que pagar, por exemplo, um financiamento imobiliário normal. Não, então, ele é isso, ele é o quê? Alavancagem segura. Quantos e quantos casos a gente está tendo aí? Agora mesmo a gente está tendo caso de cliente que tem o dinheiro aplicado na conta, comprou o consórcio para poder comprar o imóvel, construir, fazer todo o processo sem precisar gastar o dinheiro que tem. Isso é alavancagem patrimonial. O cara, 10 anos, 15 anos, vai passar para todo mundo, cara. E você observa que ela, por mais que ela seja do mercado financeiro, ela não tinha um conhecimento. Então, o que me preocupa hoje? O consórcio ele está por aí, o gerente do banco apresenta, o vendedor ali também ele oferece, porém o consórcio ele precisa ser estratégico. Eu gosto de frisar sempre, você sabe disso, que o consórcio sem estratégia ele pode se tornar inclusive um problema, né? Então, por isso que na hora que você colocou aí para entrar em contato contigo, bom que seja assim, para que esse cliente ou esse consorciado no futuro não venha se frustrar. Inclusive, hoje, a minha maior preocupação é a quantidade de consorciados no mercado frustrados. Não, a gente viveu muitas experiências, né? Vamos falar assim, nós vivemos experiências boas, muito boas. Nós vivemos desafios. Sim. Né? Um dos desafios foi uma venda que nós fizemos aqui, né? Que foi bem desafiadora. Foi. Que depois de um tempo, por mais que ali teve um desgaste na operação, mas depois o cara conseguiu realizar, a clínica dele está de pé hoje, né? Não sei se ele já te ligou para falar obrigado, mas está tudo bem. O importante é que realizou o processo, né? E eu sei que construir uma empresa, cara, muitas vezes ter que tomar decisões difíceis, enfrentar problemas. As pessoas não fazem ideia dos bastidores da construção de uma empresa, né? Isso. E você teve que tomar muitas decisões difíceis, cara, para se tornar hoje dono do Grupo Capital? Muitas. Perdi muito tempo, muito dinheiro, né? Alguns exemplos, por exemplo, no alavancagem patrimonial, né? No caso do investidor que compra a cota, né? Que contempla e que vende, que hoje a nossa atividade principal, atuar com a carta contemplada, porque a gente consegue gerar rentabilidade tanto para o consorciado, tanto para o investidor, né, como corretor, e o comprador também que vai adquirir uma carta sem pagar os juros do banco. Para implantar toda essa estratégia, desde a contratação, contemplação e utilização do crédito, demorou-se alguns anos. Por quê? Porque no início eu atuava com várias administradoras. E aí, nem sempre o que é dito por uma administradora é o que ela vai entregar. Enquanto eu não conseguir contratar cotas no meu nome, no meu CNPJ, para me poder ter acesso à ata da Assembleia, identificar o real propósito da administradora, eu tive problemas, porque eu vendia um consórcio com a intenção de entregar aquele crédito dentro de um prazo determinado, mas os grupos não tinham fundo para poder contemplar a cota. E a administradora dizia que poderia vender. Então eu tive algumas dificuldades. Por isso que hoje nós trabalhamos com as principais administradoras e de preferência administradoras que tenha banco por trás. Entendi. Porque o consórcio ele é um lance também que ele envolve, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco de fé, né? De fé. O cara tem que ter fé para acessar mais rápido, né? Vamos dizer assim, não, vamos lá, tem uma previsibilidade. Isso. Mas o cara tem que acreditar. Ele tem que acreditar. Porque tem gente, igual nós tivemos um caso, né? O cara comprou o consórcio com a gente, cancelou, 10 dias depois foi a Assembleia, foi a cota dele contemplada, porque ele tinha acabado de cancelar. Então ele não teve fé para desenvolver o negócio. Exatamente. Okay? Isso. Só que é uma fé com responsabilidade.
Então não dá para ter fé em qualquer administradora. Não entendeu? Entendi. Porque a galera... Eu tenho um amigo meu, por exemplo, lá em São Paulo agora, que ele me chamou para falar sobre consórcio. Ele falou assim, pô, Filipão, cara, eu comprei uma casa, ele indicou um cara lá de uma empresa, né? A pessoa vendeu 10 milhões de reais para eles, prometeu que contemplava em 3 meses, deu 1 milhão de reais de sinal e ficou pagando as parcelas. Contemplou? Rapaz, tem 14 meses e não contempla. Tá Então. pior do que o aluguel do seu Barriga, do seu Madruga. Então, E aí agora o cliente ficou chateado e falou, cara, não foi essa a promessa, né? E aí entra, por que que eu tô trazendo a fé, né? Porque, vamos lá, fé e responsabilidade. Eu acredito que a ferramenta funciona, eu acredito que eu já vivi e eu tenho os meus clientes que vivem constantemente. isso. Né? Só esse mês passado agora mesmo a gente teve várias contemplações de clientes nossos. Sim. De São Paulo, de Brasília, lance livre, Lance sorteio, fixo, lance fixo. Então a gente viu acontecendo na prática, beleza? Beleza. Mas a gente precisa parar e pensar, cara, fé e responsabilidade você não sai caindo na conversa de qualquer pessoa, cara. Entendeu? Você precisa... Achei legal porque teve uma cliente nossa que comprou comigo um valor alto em consórcio, né? Alguns milhões em consórcio. E depois ela marcou a reunião e foi conversar com você, né, cara? E aí, no meio dessa conversa, poxa, descobriu o quê? Que a gente tá na mesma operação. Na verdade, eu aprendi com você e eu compro através da tua plataforma, né? Então, assim, a pessoa acabou encontrando... Ela foi buscar uma confirmação e encontrou não só a confirmação, encontrou a continuidade, né? A continuidade. E acho que isso é muito bacana, sabe? Porque... O que você tem a dizer assim, sobre essa questão da pessoa pensar que fé e responsabilidade? Então, a fé e a responsabilidade. Que a fé, quando baseado na Bíblia, né, é aquilo que a gente não vê, mas que espera, correto? Então, hoje eu não vejo a contemplação, mas eu espero ela. E baseado no nosso nível de conhecimento, eu consigo, inclusive, prever, né, uma data máxima para que aquela cota venha a estar contemplada. Então, assim, dentro da nossa estrutura hoje, eu nem acredito que seria necessário a fé, seria necessário a estratégia. Por quê? Se eu entro num grupo hoje que eu sei que em até 4 anos a cota vai estar contemplada, eu só preciso me projetar para os 4 anos. Esse é o nível de fé. É um nível de fé? É. Pode Se o cara começar a duvidar, cara, às vezes ele para. A gente sempre fala que o medo é um péssimo inimigo, porque ele fica tentando te convencer. Entendi. E ele fala assim: para aqui, pô, para aqui, é melhor do que tu ir além. Para aqui. Tipo, e o sucesso tá depois da próxima curva, muitas vezes. Entendi. Mas um pouco antes o medo vai lá e mina a fé do cara, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo que é um nível de fé, mas eu consigo fazer uma projeção Sim. dentro de algumas administradoras, não em todas. Banco Itaú, por exemplo, Caixa Econômica, CNP, a gente consegue projetar a data máxima da contemplação, baseado em todos os relatórios das administradoras. Não é algo do Jário nem do Filipão, você sabe disso que Sim. nós vamos apresentar. Você considera isso como fé? Eu acho que quando eu falo fé, é assim, o processo da pessoa acreditar que vai dar certo, entendeu? Entendi. A previsibilidade é uma coisa que nós sabemos. É tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Deus falou lá com o povo, os espias, né? Vai lá e olha a terra, Uhum. que eu vou dar para vocês. 2 tiveram fé. 10 tiveram medo, Entendi. dúvida. Os 10 que não acreditaram não entraram. Os 2, que foi o Josué e o Caleb, acreditaram e entraram. Entendi. Então, nós temos a previsibilidade, mas às vezes a pessoa não tem a fé. Entendi. Você fala pro cara assim, cara, em 36 meses, em 24 meses, dependendo do grupo, né? O consorciado não você vai estar contemplado com a estratégia certa. Aí o cara fala assim, cara, eu não acredito. Se ele não tiver fé, a gente pode ter a melhor estratégia do mundo. Quando o cara não quer acreditar, não adianta, não funciona. apresentando os números, relatórios da administradora, e mesmo assim ele pensa que possa ser que nos próximos anos aí a administradora venha ter um problema financeiro. Assim como aconteceu, mas não
com a administradora aqui em Brasília, né? Teve a Desbrave, por exemplo, citando o nome, porque está aí, né? Ela veio sofrer a liquidação judicial também porque aconteceu algumas questões aí e os consorciados perderam o dinheiro, até hoje não receberam. Possa ser que venham receber, possa ser que não, vai depender depois, né, da justiça que vai determinar aí. Mas quando se contrata uma cota dentro de um banco, dentro de uma administradora que é banco, o dinheiro ele sempre vai estar ali guardado, vai estar seguro. E quando contrata uma cota com essa previsibilidade dentro desse prazo determinado pelo grupo, o máximo que vai acontecer vai ser naquele prazo, podendo ser antecipado. Eu e você, nós sabemos que esse plano, né, vai acontecer. Porém, o consorciado não tem essas informações. Sim. Ele não consegue, inclusive, na maioria das vezes ele não consegue ler esses números, né? Uma ata da Assembleia, quantidade de participações, fundo comum, valor arrecadado. Esse cliente aí que contratou 10 milhões, o que ele deveria ter feito? Solicitado o vendedor dele, a ata da Assembleia do grupo, para identificar se o grupo teria ao menos esses 10 milhões de reais para poder gerar a contemplação, que na maioria das vezes não é feito. Sim. Entendi. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu falo muito sobre legado. A gente tem uma responsabilidade de proteger o legado da nossa família. Essa ferramenta do consórcio, ela pode ser usada pelos pais para construir legado? Eu acredito que hoje seria a principal ferramenta. Como? Porque hoje o cliente que vai comprar um imóvel à vista, ele pode utilizar ali 30%, 40%, 50%, 40% em média, deixar aqueles outros 60% no banco aplicado, o lucro, a rentabilidade daqueles 60% vai pagar a parcela. No futuro, ele vai ter o imóvel valorizado mais os 60% em banco. Legado diz muito do que vamos deixar nas pessoas. Se um pai hoje, ele gera essa estratégia financeira, consequentemente vai dar mais liberdade para ele. Então, hoje, quem tem alguns imóveis, né, quem utiliza a ferramenta do consórcio consegue conquistar bens, né, mais rápido. Então, ao invés de eu precisar trabalhar 20, 30 anos para poder comprar o imóvel que eu comprei em 2023, eu consegui adquirir ele com poucos anos de trabalho. Sim. Então, isso me faz também, hoje, ter mais tempo para gerar memórias eternas nas minhas filhas, na minha esposa. Então, eu não preciso trabalhar tanto, né, conforme meu pai trabalhou, a minha mãe, né, para poder ter mais liberdade. Então, o fato de não ter que pagar juros para o banco, o que eu trabalhei ali para pagar as parcelas do consórcio fica para minha família. Muito bom. Isso ficando em família, eu vou ter mais paz, né, para poder gerar tempo de qualidade com a minha esposa e com as minhas filhas. Então, eu vou criando algo utilizando a ferramenta do consórcio. Ou melhor, se eu tivesse, por exemplo, quem financia hoje 1,5 milhão, vai pagar uma parcela de 15 mil no financiamento, 35 anos. Falando em números aqui, né? Trazendo os números. Quem contrata 1,5 milhão através da carta contemplada vai pagar uma parcela de 10 mil em 140 meses. E quem contrata através do consórcio 1,5 milhão vai pagar uma parcela de 8.500 em 200 meses. Então aí está os números, né, que apontam a diferença que aponta diretamente para um legado. E é muito legal a ideia do consórcio, porque, por exemplo, se o cara estava essa semana falando com uma amiga minha, né, que é de Alphaville, e ela falou assim para mim, pô, Filipão, tô precisando comprar um imóvel, 5 milhões na planta. Falei assim, amiga, vai receber em quanto tempo? 3 anos. Daqui 3 anos você não sabe onde você vai estar, se os seus filhos não estão com você. Daqui 3 anos sua vida pode estar completamente diferente. O consórcio, ele é tão bom que ele te dá essa visão. Daqui 3 anos, se o cara demorar 3 anos, 4 anos para ser contemplado, quando ele for pegar o imóvel para comprar, ele pode escolher o projeto que ele quiser. Exatamente.
E Eu não vou estar em São Paulo, eu quero ir pra praia, ele pode usar o consórcio dele na praia. Eu quero montar meu consultório, ele pode usar no consultório. pode. Ele vai poder usar em qualquer projeto, entendeu? Quero comprar um terreno, compra o teu terreno, paga 100% do terreno. E a taxa de juros não muda. Exato. Então ele te dá, você trabalha previsibilidade, você trabalha poder de escolha no médio prazo. Isso é incrível. O que acontece muito, o pessoal compra um apartamento na planta, daqui 3 anos vai vender, o cara não consegue pegar o mesmo preço que já pagou. Exatamente, porque o reajuste, né, sempre, na maioria das vezes, acaba se tornando maior do que a valorização do bem no tempo, né? É. Por exemplo, eu gosto de acrescentar, para um empresário, Acrescentares é um É. livro da Bíblia. Bíblia acrescentar tua, Bíblia minha. Acrescentares. Vai em Acrescentares, capítulo 3, versículo 4. Hoje, para um empresário que tem uma carta de crédito contemplada, e ele pode comprar o imóvel que já é dele mesmo. Ou seja, o CNPJ compra o imóvel da pessoa física, a pessoa física compra da jurídica. Então, imagina um empresário que está pagando aí uma taxa de capital de giro de 2% ao mês, 24% ao ano. Entendeu? Então, ele consegue trazer para uma taxa de 12% em 15 anos, 1% ao mês. Então, sendo que a parcela vai ficar menor, entendeu? Então, tudo isso a gente consegue resolver com o consórcio. Tem um amigo meu que nós fechamos negócio agora com ele. É um diretor de um órgão aqui em Brasília. Ele eu vendi uma casa dele, né? De 7 milhões e meio. E ele comprou uma casa comigo. E nessa negociação, ele ficou com uma sala. Uma sala aqui num bairro, na Asa Norte. E nós alugamos essa sala muito bem. Ele pegou uma sala lá por acho que 700 mil e alugou por 5 mil. Uhum. Um baita aluguel, né? Concorda? Isso, concordo. 0,7. Excelente. Pô, cara, o que nós fizemos? Nós pegamos, ele contratou um consórcio agora. Nós contemplamos o crédito dele de 700 mil, mais ou menos. 750 mil ele tá de crédito, né? Isso. Em 6 meses. Isso. E ele tá comprando a sala dele mesmo. E a parcela é 6 mil reais porque o prazo é reduzido, né? E a parcela é 6 mil, só que o aluguel dele já é quase 6. Isso mesmo. Porque o aluguel já corrigiu de quando a gente passou o imóvel para ele. Exatamente. Então agora ele vai levantar, ele vai realizar praticamente a venda, vai poder investir isso em outros negócios. E o próprio inquilino vai ficar pagando. E daqui 10 anos ele vai ter essa sala Daqui 10 anos ele tem uma sala quitada. valendo. 10 anos ele tem uma sala quitada e ainda tem os outros investimentos que ele fez com recurso, cara. Exatamente. Isso é real, isso é coisa que aconteceu agora com um amigo meu. E assim, tem várias histórias dessa, Sim. né, Jânio? Várias. Muitas. Você já ajudou alguém, por exemplo, um cara comum? Imagina um cara comum. Pô, sei lá, esse cara ganhava... Hoje é uma média, sei lá, de Brasília. Um cara ganhava 2 mil, 3 mil reais por mês, começou a investir em consórcio e ficou rico. Conheço alguns. Tem algum case assim? Já. Quem? Além de você, quem? Então, hoje na minha família, muitos já têm o consórcio, né? Então, dentro da igreja a gente consegue trabalhar, inclusive, a parte financeira através do consórcio na vida de quem ele não tem o conhecimento ainda, né? Do produto, mas uma pessoa comum. Eu lembro do meu antigo sócio, o Calil, lá em 2015, quando eu atuava como corretor de imóveis, eu vendi uma carta de consórcio para ele. E aí ele foi pagando as parcelas, contemplou a cota. Na época era uma cota de carro. Aí uma carta de 80 mil reais. Eu vendi a cota, ele começou a comprar outras cotas. E de lá para cá ele conseguiu gerar várias cotas e hoje ele é construtor no Gama. Então todo o dinheiro da casa que ele constrói hoje e vende por 1 milhão e 200 foi gerado através do lucro dos consórcios. Uau. Entendeu? Então... Mas beleza, esse cara era empreendedor. E Empreendedor. funcionário, o cara que trabalhava para receber salário no final do mês, irmão. Teve algum que você ajudou assim? Tem um dos nossos Você nem estrategistas, precisa falar o nome. um nosso colaborador, né? Então ele chegou no escritório, contratamos eles ali para o administrativo, e aí ele entendeu, ele contratou uma cota de consórcio da Porto Seguro, na época que nós atuávamos, de 150 mil reais, estava pagando 500 reais ali a parcela e a cota dele contemplou via sorteio. Uma cota hoje
150 mil reais, ela tem aí um preço de em torno de 30, 40, 45 mil reais fácil. Então ele já recebeu esse dinheiro, fizemos a transação, já comprou um carro, esse carro ele já está dando agora de entrada em outra cota para poder casar. Então assim, Entendi. hoje ele já tá bem O resolvido. magrinho, o magrinho? É, Rapaz, o magrinho não brinca não, hein? resolvido. Vai casar, rapaz? Vai, tá bem Que resolvido. isso que dá umas vitaminas pra aquele brother, cara. Meu Deus do céu. Então, Mas é gente boa, né? Que legal, cara. Então a ferramenta do consórcio está abençoando o cliente fora, ainda está abençoando gente da tua empresa. tem e uma pessoa que me faz lembrar aqui é a sua cliente lá, que contratou, que tinha saído da empresa. Lembra que Sim, sim. ela acreditou, né? É. Que no No mês, primeiro no mês que ela foi demitida, ela pegou o dinheiro, a carta dela foi contemplada e ela vendeu, né? foi. E aí agora já contratou outros, começou outros negócios, né? Uma pessoa comum. É. Ela tinha uma carta de 100 e poucos mil reais, onde Cara, é surreal, assim. Agora, também a gente vê que muitos... Onde é que foi que eu virei a chave, né? O Jair me procurava. Não, brother, tem gente pra gente fazer negócio de consórcio. Eu falava, não, cara, consórcio não. Um dia eu fui conversar com um cliente meu. Cheguei lá, o cliente falou assim, cara, eu... Pô, não sabia que você mexia com consórcio, Filipão. Eu comprei 12 milhões ontem no banco. Eu falei, 12 milhões? 12 milhões. Depois fui conversar com outro cliente meu, eu tenho 5 milhões. Eu falei, cara, parece que os caras que têm mais dinheiro tinham mais consciência sobre ter um consórcio. Às vezes dá mais trabalho você mostrar a consciência pro cara que não tem recurso do que pro que tem muito recurso. Por quê? Infelizmente, a educação, né? Educação financeira. O cara que tem grana, ele sabe o poder da multiplicação, né? Ele Então, valoriza as ele ferramentas que valoriza, multiplicam. ele sabe quanto que custa, né? Captar 10 milhões no financiamento, captar 10 milhões no consórcio, ou não captar, então eles conseguem, né, identificar isso com mais rapidez, entendeu? Então Legal. aproveita. Eu até, hoje, você sabe disso, eu tenho buscado entender por que o consórcio hoje ele está sendo mais utilizado, né, para essas grandes operações. Hoje, esses últimos dias mesmo, você vendeu aí esses 8 milhões de reais para uma cliente, né? para uma cliente. Então, eu vendi lá até tô na 7 milhões 360 para um empresário, entendeu? Que ele já entendeu na hora. Eu vi, e ele tava, sabe por quê? Porque ele estava pagando 300 mil reais em parcelas de um capital de giro, e no consórcio eu vou conseguir levantar o capital e a parcela vai ficar 102 mil. Então, duas coisas, ou ele sai da parcela de 300 mil, ou ele capta 21 milhões. Com o mesmo valor da parcela que ele estava pagando. Então, essas transações, as próprias administradoras hoje, as seguradoras, a Caixa Econômica, a CNP, por exemplo, Banco Itaú, tem sido normal, antigamente não era, entendeu? Dono de hospitais aqui em Brasília, levantando recurso, né, para resolver o capital financeiro, o capital de giro, né? Esse cliente mesmo, ele tem uma indústria farmacêutica no Goiás, então ele já está pensando em, né, gerar uma expansão na empresa. Então, como é que ele iria fazer? Sem o capital de giro, não dá para gerar, né? Aí ele e o sogro dele tem um imóvel que vale lá os seus 7 milhões. Então, coloquei as cotas no CNPJ da empresa dele para poder comprar o terreno do sogro, saca os 7 milhões de reais, não tem necessidade de vender o imóvel. Entendeu? Então, coloca o dinheiro na conta, 7 milhões hoje, se a parcela é 102 mil reais, se ele não utilizar esse dinheiro, 7 milhões no banco vai gerar para ele 80 mil. Bom, pronto. Então, vamos pensar que ele dobra o capital dele pagando 20 mil reais, 100 e poucas parcelas. Fortíssimo. Show de bola, meu amigo. Cara, tem muita estratégia nesse negócio de consórcio, hein? Muita estratégia. Jairão, te fazer uma pergunta, porque assim, esse tema é um tema que vale a pena depois você que está assistindo esse podcast entrar em contato com a gente aqui no privado, para você poder entender um pouco mais da ferramenta, porque tem muitas variáveis aqui, tá? Assim, e acho que a parte mais importante é você ser educado primeiro, entender como funciona o processo. Mas
como a gente vai ter que encerrar, né? Aí o pessoal que tá na live bota, escreve um A aí na live aí, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que não têm, talvez, consciência do que é o consórcio, de como mudar de vida financeiramente mesmo. Se você pudesse hoje passar uma mensagem para mudar a realidade financeira das pessoas através da ferramenta do consórcio, o que você falaria para elas? Imagina que o mundo inteiro está te ouvindo agora, está te ouvindo, né, agora, e você pode passar uma mensagem para eles para despertar o poder do consórcio. O que você falaria? Pode olhar até para lá para falar assim, ó. Então, em 2015, né, foi me atendendo um cliente, ele me colocou uma situação, eu já entendia um pouco já a respeito da parte financeira, né? Como corretor de imóveis, sempre era necessário, né, entender um pouco sobre taxas. E ele me perguntou: você é perito nesse negócio aí? Eu não sabia, né? Ele, um pastor, ele falou: não, é porque, inclusive, você é perito. E os peritos, você sabia que os peritos eles são buscados pelos reis? E aí aquela mensagem ficou gravada no meu coração. E o que eu tenho a dizer hoje? É para que cada um, né, que está aí nos assistindo busque, né, conhecer bastante sobre o assunto, se tornar até mesmo um especialista, um perito. Por quê? Porque o consórcio é muito mais do que tem sido entregue, né? Hoje nós poderíamos falar aqui de passar a tarde falando sobre estratégias, né, para esse negócio. Então hoje eu sei o que é alcançar alguns resultados, né? Se tornar uma pessoa realizada, né, profissionalmente, né, financeiramente, por causa dessa estratégia, por causa da ferramenta chamada consórcio. Então a mensagem é: assista tudo que tiver por aí a respeito de consórcio, tire as suas dúvidas, né? Você já colocou à disposição, né? Mas, é claro, depois de assistir tudo, entre em contato com o Filipão, porque a gente sabe que o tudo que tem por aí é apenas para abrir a mente, né? Mas nada assim, o como fazer o caminho, assim, eu sei que você hoje é quem vai pegar nas mãos, né, da pessoa que está ali interessada em conquistar um patrimônio, em se alavancar financeiramente, né, em gerar um legado. Então, tudo isso é necessário ter, sim, o conhecimento do ecossistema, né? Mas a minha mensagem hoje é: busque esse conhecimento a um nível bem elevado. Vale a pena. Vale a pena, porque vale a pena. Vale a pena. Famoso traduzir para a Bíblia: conhecereis a verdade os libertará. Né? Conheça a verdade por trás da ferramenta e você vai entender como funciona, o poder que ela carrega, e você vai alcançar resultados extraordinários. É isso. Jairão, meu irmão, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado por ter disponibilizado esse momento, tá? Tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de falar sobre mais temas, trazer às vezes algum case aqui para a mesa. Sim. Né? Amigos que fazem negócio com a gente, em algum momento a gente também trazer junto para a mesa, né? Sim. Temos aí alguns parceiros incríveis que caminham conosco, mas eu acho que a gente hoje fecha e deixa a seguinte mensagem para você, cara: os próximos 10 anos vão passar para todo mundo. Faça suas melhores escolhas hoje. Assuma sua responsabilidade. Ser liberto de uma escassez financeira, por vezes, é você decidir assumir a responsabilidade de trabalhar com estratégia para construir a estrutura financeira da sua família. Não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter atitude. Não é sobre ser o mais entendido do assunto. É sobre ser o mais disciplinado consigo mesmo para poder honrar o compromisso que você decidiu fazer. Não é sobre, às vezes, estar rodeado de muitas pessoas. É sobre estar nas mesas certas. É sobre encontrar a ferramenta certa. E nós temos essa ferramenta para você. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, Jairão. Obrigado. Amém. Tamo junto.
e nos vemos em breve para mais um podcast Tesouros Escondidos. Um abraço, senhoras e senhores. Valeu!